Nós prosseguimos com a nossa escola a respeito dessa última semana de Jesus. Na semana passada, nós lemos do 26 até o 35, mostrando a Santa Ceia e Jesus avisando a Pedro da sua negação a Cristo. Também fizemos um estudo sobre a Páscoa. Nós vimos ali, tem a ver com o movimento da Terra em torno do Sol, as fases que nós temos do tempo, né? São 365 dias e algumas horas, tem uma inclinação até 23 graus do seu vértice, e tem o solstício e o equinócio. Porque alguém me perguntou, por que é trópico de Câncer no norte e trópico de Capricórnio no sul? Porque o equinócio vem do latim equi, quer dizer, meio, né? Nócio é de noite, quer dizer, é metade da noite. A noite, quando o Sol passa em cima da linha do Equador, as 12 horas da noite são as mesmas 12 horas do dia. Mas quando a inclinação da Terra e a posição do Sol está no solstício, seja lá no hemisfério norte, em Câncer, ou no hemisfério sul, aqui embaixo em Capricórnio, perto de São Paulo, aí os dias são mais longos do que a noite. Aonde tem mais sol, o dia é mais longo do que a noite. E aonde tem o menos sol, a noite é maior do que o dia. Então a gente percebe e vem então a primavera, verão, outono e inverno. Ele tem nome de Câncer e de Capricórnio é porque quando ocorre esse solstício, a constelação do movimento da Terra é no de Capricórnio, quando é para o sul, e de Câncer, quando é para o norte. Por isso que tem essas constelações que são os signos do zodíaco que usa. Por isso que tem esses nomes dos signos do zodíaco. E quando passa por Câncer e quando passa por Capricórnio, que é essa posição do Sol. Existe um cálculo que é de Gauss, é muito grande, e para achar, durante décadas e séculos, a lua cheia, o cálculo da Páscoa. Tá? É muito interessante isso aí. A gente não precisa usar isso tudo. Uma folhinha que a gente ganha nas farmácias ou no supermercado, a gente já consegue perceber. Por quê? Porque nós vimos que quando o Sol passa em cima da linha do Equador, é no dia 21, ou até mesmo 22 de março. A primeira lua cheia depois desse dia, mas não pode ser do dia 22, tem que ficar claro, que fala a primeira lua cheia, mas não conta 22. A primeira lua cheia que tiver é o 15 de Abib, é o primeiro dia da festa dos pães asmos. E a Páscoa? É o dia 14, é o preparativo para esse dia 15. Porque a gente sabe que na Páscoa o dia começa e termina com o pôr do sol, não com a meia-noite, como o nosso relógio. De ontem para hoje, segundo o nosso calendário, foi dia 31 de dezembro, hoje é dia 1º de janeiro de 2022. Para o cálculo da Bíblia, teria sido o pôr do sol, 6 e pouco, porque o sol está bem claro aqui para nós nesse posicionamento. Então, porque o Sol está, a inclinação da Terra, o solstício está no Capricórnio, aqui embaixo. Então, o dia é mais longo do que a noite. Então, é simples o cálculo. Ó. Primeira lua cheia depois do dia 21 de março, não contando o dia 22 também, vai ser a Páscoa. E que os judeus, como eles não têm um ano bissexto, como nós temos no nosso calendário, vai ter ano que, quando a gente for comparar uma coisa com a outra, vai notar que eles têm lá 13 meses em vez de 12, como o nosso. Porque eles usam o luno solar, nós também usamos solar e lunar, mas eles não botam anos bissexto. Que agora nós usamos o calendário nosso é gregoriano, de 1582 para cá. Então, eles às vezes vão botar mais um mês. Há alguns anos acontecem da gente fazer a nossa Santa Ceia em abril, depois do dia 19 e 20 de abril, e aí quando você vai comparar lá com o calendário hebreu, tem lá um mês a mais, é o Adar 2. O último mês deles é Adar 2. E algumas configurações dos meses, que às vezes passa despercebido. Nós temos um mês chamado de setembro, que é de 7, do latim 7, e a gente chama de 9. Outubro, que é de 8, a gente chama de 10.
Novembro, que é 9, a gente diz que é 11. E dezembro, que é 10, a gente diz que é 12. E janeiro e fevereiro, né, que deveria ser 11 e 12, para entrar então em março, ser mais ou menos o primeiro mês. O calendário da Bíblia não é fechadinho junto com os nossos meses, é parte de um mês nosso com o outro mês. Por isso que a Páscoa pode ser março ou abril. E existe uma festa brasileira chamada Carnaval, que vai depender dessa lua, dessa data e desse cálculo. E o Carnaval vai acontecer 47 dias antes dessa lua cheia, antes da Páscoa. Sempre vai andar junto. Quando a Páscoa é em abril, o Carnaval vai ser em março. Quando a Páscoa é em março, o Carnaval vai ser em fevereiro. Tu vê que essas datas elas vão andando junto. E tem outras festas também de Israel que no decorrer da nossa escola sagrada a gente vai analisando, vai estudando. Então é imperativo lembrarmos bem que Jesus foi vendido pelo Judas. E Judas, todo mundo perguntou para Jesus, quando Jesus falou, um de vós vai me trair, um de vós que bota a mão comigo no prato para comer, há de me trair. E aí então todos perguntam, por acaso tu queres dizer que sou eu, Senhor? No grego está mais ou menos assim. Por acaso o Senhor quer pronunciar que sou eu? Aí Jesus não fala nada. E quando Judas pergunta, ele já pergunta, Rabi, por acaso sou eu? Quer dizer, ele não chamou Jesus de Quírios, como os outros chamaram, mas de Rabi. Em vez de chamar de Senhor, né? Excelso, o Senhor chamou só de Mestre. E Jesus disse, tu disseste, o que você está dizendo é o que é. O Judas pode até ter feito a pergunta como os outros, na frente de todo mundo, e talvez até numa entonação de voz que os outros pudessem ouvir. Mas pelo texto, até o que está em grego e tudo, dá para imaginar que Jesus respondeu a ele particularmente. Particularmente. E depois, um detalhe de João, que não está na Santa Ceia deles aqui, que a gente vai estudar aqui, como tá aqui, a gente leu aqui em Mateus, ele dá um bocado de pão molhado no vinho e entrega para Judas e diz, o que você vai fazer, você vai lá e faz. O João até relata que eles pensavam que ele ia providenciar mais alguma coisa para eles, né, ao comprar mais alguma coisa. Pois bem, aí a gente vê que é da noite de 13 para 14 mesmo, porque se fosse a noite do primeiro dia da festa dos pães asmos, quando a gente vê em muitas traduções aqui, que os discípulos perguntam para Jesus, né? Olha o verso 17 aí, do capítulo 26. Pois é. Se fosse nessa noite, fosse mesmo a noite de 14 para 15, primeiro que não era, porque de 14 para 15, noite, Jesus está sepultado. Segundo, eles não perguntariam isso para Jesus, porque 15 de Abib é um sábado festivo, ninguém compra nem vende naquele dia. O Judas não ia providenciar nada com a bolsa do dinheiro, já que o João, ele relata que eles entenderam que Jesus tinha, então, determinado que Judas comprasse alguma coisa. Então, fica claro que essa sequência aqui do primeiro dia da festa está errado, está equivocado, tá certo? Não condiz com a palavra. Oi? Tem uma foto dele aí, pega esse versículo para nós aí, no grego nós vamos ver. Tem a foto do verso e também tem a foto da palavra primeiro dia. Porque na verdade é o seguinte, vejam bem. Primeiro dia da festa dos pães asmos seria o 15 de Abib. Mas Páscoa e pães asmos ficaram uma festa amalgamada. Tá certo? Então, o 14 é contado como asmos, que também pode ser contado como Páscoa, né? Então, pode ser que neste momento, quando eles estão fazendo essas cópias, a tradução e tudo mais, isso passe pela mente dos copistas, dos tradutores e tudo que está na sua... Apesar de que nós entendemos bem uma coisa, veja bem,
A Páscoa judaica, nós entendemos que é um dia anterior à festa dos pães asmos, é no dia 14, pães asmos é dia 15, é uma festa determinada conforme diz o livro de Levítico, capítulo 23, e tem o dia certo para acontecer. Né? Prepara no dia 14 para comer no dia 15, que é aquela lua cheia. Hoje, na cristandade, no cristianismo em geral, se entende a Páscoa como aquele domingo daquela semana da lua. Não é o dia da lua de comer a Páscoa, é na semana da lua. Então estabeleceu-se que o dia é o domingo. Uma festa determinada para uma data, que ocorre por causa da lua, ficou estabelecida posteriormente para um dia da semana, que é o domingo. Então, e passa-se séculos e séculos e séculos depois do concílio, 1700 e tantos anos, então já a gente vai notando as diferenças e divergências que pode dar sobre esse assunto. Então nós temos ali a foto, enquanto eles estão providenciando, vamos na sequência aqui de algumas coisas. A gente viu que Jesus citou, no verso 28, que o sangue dele é o Novo Testamento. Nós vimos que o Novo Testamento é diateque, que é testamentum, na Septuaginta está como aliança. Então, a gente tem que entender que agora ele fala que esse sangue é derramado por muitos. Quando a gente lê sobre esse assunto dessa aliança, é a primeira vez que é tocado no assunto de sangue. Jesus toma para si a aliança feita com o povo de Deus e apresenta o seu sangue da remissão. Isso para a remissão de pecados. Depois nós vamos ler Jeremias 31. Mas aqui nós estamos, aí ó, no primeiro aí, ó, prote, primeiro, dos pães asmos, tá vendo? Então esse prote, então tem aí o prote, o que é? Faz favor aí, tem no grego aí o que é o prote. Oi? Não, o prote é o léxico mesmo, que diz primeiro, antes, vê aí. É uma foto do léxico. Olha. Então, realmente está prote, né? Que é de pró. Mas pró também pode ser... Bom, vamos ler aqui o que vai aparecer aqui do pró. Achou ele? Vai abrindo, né? Então, o primeiro que é proté. Qualquer coisa que a gente for ler em grego, esse proté vai estar como primeiro, essas coisas vão aparecendo assim. Mas o interessante é que no léxico, a respeito da letra da palavra, a gente vai ver um negócio interessante aí. Então, quando Jesus diz que é um sangue da remissão de pecados, ele está apresentando aquele vislumbre profético de Jeremias, que via os pecados sendo apagados e perdoados. Aí, bota aí para nós. Aí. Aí, ó. De próteros, olha lá. O comparativo de 4.253, anterior, prévio. Né? Então, olha, ó, proteron, ó, forma neutra, como advérbio, com sem artigo, anteriormente, antes, no princípio, anteriormente. Então, uma boa tradução também nos permite escrever antes, anterior ao dia dos pães ázimos, porque a palavra também quer dizer antes, no princípio. Qual é o princípio da festa dos pães ázimos? A Páscoa. Porque o pão ázimo tem que comer o cordeiro da Páscoa que foi sacrificado de tarde. Depois do pôr do sol tem que comer esse animal. Então, foi muito boa a sua pergunta, e a gente já tinha colocado aí para apresentar, entendeu? Ele não está botando aqui primeiro, mas está prévio, anterior, olha lá, próteros, olha lá, ó, comparativa, anterior, prévio, anterior, até algumas outras palavras que acontecem depois é colocar diante, né?
mas aí já é exibir e propor. Então vê que as palavras têm essa interligação e a gente entende, quer dizer, eles botaram como primeiro dia, né? Mas está dizendo, olha, mas é anterior, prévio, antes, porque a Páscoa é isso aí, tá certo? E, geralmente eles botam no primeiro dia, não sei se é por falta de conhecimento ou qual é o intuito que está chegando a isso aí. Ou pode ser que no tempo desse koiné, apesar que esse texto que está aí é um léxico do grego bíblico koiné, tá certo? Pode ser que possam ter dado outra interpretação posterior, porque aí agora o grego, tanto deles como das outras traduções e versões, então tem outros tipos de trabalho que são aí. Então, mas essa aí é a base da coisa como está. E então quando Jesus diz que esse sangue dele é derramado, como foi o sangue do Cordeiro lá na Páscoa, na saída do Egito, para remissão de pecados, é para preservar a vida, porque o salário do pecado é a morte. Se faz remissão do pecado, então é para a vida. Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Quem achar pode ler. Ficou bem explicado aí? Ficou fácil? 31, 34 de Jeremias. O que ele diz? Pode ler o verso todo, quem achar. Vamos? Trinta e quatro. Vamos ler? E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia, viu que coisa maravilhosa? Então, existe uma condição, irmãos, para esse perdão que está aí. E essa condição, para os tempos de Jesus, foi apresentada primeiro por João Batista, depois por Jesus e pelos seus discípulos. A condição é um verdadeiro e sincero arrependimento. Se alguém perguntar, existe alguma condição para que o sangue de Cristo possa me remir, me salvar, me redimir? Sim, tem. Qual é? Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso aí hoje já faz parte da base da coisa, mas é o arrependimento. Um sincero arrependimento. Por isso que fala, arrependei-vos. Pedro, arrependei-vos. Jesus, arrependei-vos. Então, o evangelho é um evangelho do arrependimento, onde a gente se arrepende do erro, da falta, da falha e do pecado, recorre ao sangue do Cordeiro e Deus aceita, porque o sangue do seu Filho redime. 53, 11 de Isaías. É o servo sofredor, mas olha o que diz. Isaías 53, 11. Isso, pode ler. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará, e muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, quer dizer, ele vai justificar a muitos. Quando a Bíblia nos chama atenção dizendo assim, não há um justo sequer. Não há um justo sequer que possa justificar a outro. Porque na Bíblia Sagrada diz que houveram justos. Enoque era justo, andava com Deus. A Bíblia diz que Noé era justo. A Bíblia diz que Abraão era justo e tantos outros eram justos. No Novo Testamento, Paulo e tantos outros elogiam irmãos que eram justos. E ainda chamam de santos. Mas por quê? Porque um só pôde justificar a muitos.
E alguém perguntou, mas por que não está escrito justificar a todos? Porque é só a todos quantos lhe receberam. Deus lhes dá o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque muitos são chamados a essa justificação, mas poucos respondem. Um grande número não responde a esse chamado. É por isso que diz em certo lugar, ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então, os conhecimentos dele, ele vai ficar satisfeito, o trabalho dele, o trabalho de Cristo na cruz do Calvário, com a sua morte, vai satisfazer tudo o que ele passou no Getsemane, antes de enfrentar a cruz. E às vezes a nossa vida de fé, no trabalho, com a família e tudo, a gente passa por uns apertos tremendos, uma luta interna muito grande para vencer os nossos vícios, nossas dificuldades, nossas adversidades. Mas vale a pena, porque até mesmo a gente fica satisfeito depois com o fruto do nosso trabalho, o fruto do esforço, do empenho, da ajuda e do socorro recebido por Deus. Porque Jesus diz, olha, sem mim, nada podeis fazer. Então, não é porque eu faço porque eu sou forte, eu sou poderoso em mim mesmo. É a ajuda e o socorro do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas é que dá força e vigor para a gente vencer essas batalhas. Ele vai ver o fruto do trabalho, ele vai ficar satisfeito, entendeu? Com o conhecimento dele que vai passar para os outros, porque esse justo justifica a muitos. Então é Jesus Cristo, o justo. Jesus de Nazaré, o justo. Aí nele sim somos justificados. Então a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Como somos justos? Somos justificados em Cristo Jesus, o nosso Salvador.